Olá, eu sou a Simone e no vídeo de hoje nós temos o seguinte exercício. Sabendo que a integral de 0 até 1 de f de x dx é igual a 3, calcule a integral definida de 0 até 1 de x ao quadrado vezes f duas linhas de x dx, se f' de 1 é igual a 2f de 1, e f duas linhas, ou seja, a segunda derivada de f é contínua. Então, reparem, ele está pedindo para a gente calcular essa integral definida de 0 até 1 de x ao quadrado, f duas linhas de x dx. Notem que a presença da derivada de uma função aqui no integrando, onde eu tenho o produto de duas funções, onde uma delas é a derivada, já está me dando a indicação que eu tenho que usar integração por partes. Então, deixa eu escrever aqui a fórmula de integração por partes para a gente depois aplicar. Então, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, o que nós temos que fazer para aplicar integração por partes aqui nessa integral? Nós temos que primeiro identificar quem vai ser a nossa função u aqui nessa integral e depois quem é que vai ser a nossa função dv. Lembrando que dv é a função que nós vamos integrar e u é a função que nós vamos derivar. Então, reparem, se eu tenho aqui a segunda derivada de uma função f de x, que eu não sei quem é, então é fácil integrar essa função, porque a integral dessa função é a primeira derivada. Então, vamos escolher para o meu dv a f duas linhas de x dx. E o que sobra é o x ao quadrado, vai ser o meu u, tá? Então, vamos aplicar essa fórmula. Então, para aplicar essa fórmula, eu preciso calcular o du e preciso calcular o meu v. Então, vamos lá fazer essas contas. Então, se u é x ao quadrado, então du é 2x dx. E se dv é f duas linhas de x dx, então v é a integral de f duas linhas de x dx, e aí você tem aqui a condição no enunciado que a f duas linhas é contínua, portanto, eu posso calcular essa integral, tá? E aí você se pergunta, qual é a função que derivada é f duas linhas de x? É f' de x. Então, o meu v é exatamente f' de x. Pronto, agora nós temos tudo o que precisamos para colocar na fórmula de integração por partes. Então, vamos fazer essa conta. Isso vai ser igual a u, mais u é x ao quadrado, vezes v, que é f' de x, e aí nós precisamos colocar aqui os limites de integração, vou colocar aqui de outra cor, de 0 até 1, menos integral de v, que é f' de x, vezes du, quem é du? É 2x dx. 2x dx, tá? Isso de 0 até 1, ok? Vamos logo fazer a conta aqui dessa primeira parte. Vamos substituir x no limite superior, então, x igual a 1, fica 1 ao quadrado vezes f' de 1. Então, 1 ao quadrado vezes f' de 1, menos aqui, agora em 0, vai ficar 0 ao quadrado vezes f' de 0, ou seja, vai ficar tudo 0. Então, eu vou cortar esse menos aqui e vou repetir agora a minha integral. Menos integral de 0 até 1, f' de x vezes 2x dx. Ok, agora, quem é f' de 1? Vamos ver aqui em cima o que ele diz. É 2f de 1. Então, vamos substituir. Isso aqui é 2f de 1 menos. Agora, eu vou colocar esse 2 aqui, que é uma constante, para o lado de fora. Então, 2 que multiplica a integral de 0 até 1
f' de x vezes x dx. E aí, nós caímos aqui numa integral do mesmo tipo que nós tínhamos inicialmente, porém, aqui inicialmente nós tínhamos f', e agora aqui nós temos f', tá? E aqui nós temos x, e inicialmente nós tínhamos uma potência de x ao quadrado, tá? Mas, novamente, nós vamos resolver por partes. E vamos fazer exatamente o mesmo tipo de escolha que fizemos anteriormente. Então, nós vamos resolver aqui embaixo essa integral, deixando um espaço para voltar e colocar a resposta aqui, e aí a gente acha a resposta da integral original, que é essa daqui. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a nossa integral de 0 até 1, x vezes f' de x dx. E aí, novamente, eu vou escolher aqui f' de x dx para dv e aqui para a minha função u. Então, se u é x, du é dx, e se dv é f' de x dx, então, v é integral de f' de x dx. E quem é a integral de f'? Qual é a função que derivada da f' de x? É a própria f. Então, v igual a f de x, tá? Por quê? Porque a derivada da f de x é exatamente f' de x. É a função que está aqui dentro da integral. Bem simples. Bom, então, vamos fazer essa conta. Essa integral vai ser u vezes v, portanto, u é x, v é f de x, isso de 0 até 1, menos a integral de v, que é f de x, vezes du, que é dx, isso de 0 até 1, sempre colocando os limites de integração. Então, isso vai dar, agora, vamos substituir os limites, quando x for igual a 1, aqui vai ficar 1, e aqui f de 1. Então, 1 vezes f de 1, e aí, quando x for 0, aqui vai ficar 0 vezes f de 0, portanto, é 0. Então, não precisamos escrever nada. Menos, agora, aqui eu tenho integral de 0 até 1, f de x dx. Ah, mas parece que ele falou alguma coisa disso no enunciado. Vamos olhar. Aqui eu tenho, sabendo que a integral de 0 até 1 f de x dx é 3. Tá bem aqui. Então, vamos substituir aqui, menos 3, tá? Então, isso aqui, o resultado fica f de 1 menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse resultado lá em cima, tá? Então, vamos só apagar isso aqui para não ficar muito sujo. E vamos escrever agora o resultado. Então, isso é 2f de 1, estou repetindo a primeira parte, menos 2 vezes o resultado da integral que a gente acabou de calcular, que tá aqui f de 1 menos 3, tá? Então, vou colocar aqui entre parênteses, f de 1 menos 3. E aí, calculando isso, vai dar 2f de 1 menos, agora, 2f de 1, 2f de 1, mais 6, tá? Então, reparem só, 2f de 1 vai cortar com menos 2f de 1, e o resultado, então, é 6, tá ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu respondo assim que for possível. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Até mais!